Vinha, você acabou de voltar do DWD, evento do Tony Robbins. Eu queria que primeiro você explicasse o que que é esse evento e por que que você resolveu ir nesse evento de novo, né? Uhum, beleza. Esse evento, o DWD, é um evento de desenvolvimento pessoal, né? DWD é Date with Destiny, que significa encontro com o destino. Então, uma metáfora de que você vai lá para encontrar o seu próprio destino de uma maneira consciente. Então, de um jeito que a sua vida não fica sendo só as aleatoriedades que acontecem com você, ou que muitas vezes você está seguindo um script que você associou quando você era criança e você nunca mais questionou isso, do porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, é uma ideia de você tomar consciência do porquê você faz as coisas que você faz e se de acordo com os seus valores, não de acordo com o que é conveniente ou de acordo com algo mais randômico, você tome as rédeas da sua vida e passe a viver de acordo com aquilo que você acredita que é importante para você. E também você tem a chance de fazer vários exercícios lá que você pode confrontar se aquilo que você diz sobre você, se a história que você conta para você sobre você mesmo, se ela é verdade, se ela é uma crença que está te puxando para cima, se é uma crença que está te puxando para baixo. E aí você fica imerso ali, são mais ou menos umas 80, 90 horas de treinamento. E aí você pode chegar em diferentes conclusões e fazer mudanças de comportamento que acontecem muito mais fácil, de maneira muito mais fácil, quando você sofre algum forte impacto emocional. E por que que você quis ir nesse evento? Principalmente porque eu fui ano passado e pelo fato de eu mudar a maneira que eu enxergava algumas coisas, a nossa empresa cresceu muito, então a nossa empresa dobrou de tamanho, mas eu acredito que várias outras coisas que eu tinha visto lá da outra vez, eu não apliquei, deixei de lado e fui vivendo a vida. E eu acredito que foi uma oportunidade, assim. Eu acho que o Tony o cara é uma lenda viva, assim, sabe? É uma pessoa que quando ele partir ou quando ele parar de fazer isso, vai ser aquela coisa do tipo assim, meu Deus, não acredito que esse cara tava aqui e tal, sabe? Então, eu acredito que ele é muito diferenciado, assim. É uma coisa, é isso, então é uma oportunidade. Sei lá, o cara tem 66 anos, não sei quantos anos ainda ele vai fazer isso. Então, enquanto eu tiver a oportunidade de ir e tal, eu vou praticar bastante. E ele, no final, conquistou muitas das coisas que eu quero conquistar. Né? Um estado de energia elevado, empresas bem-sucedidas, uma liderança efetiva, firme, mas ao mesmo tempo mais amorosa, assim. Então, é isso. Fui lá para aprender com ele e aprender também a fazer o que ele faz, que é mudar o estado de espírito das pessoas, porque a mudança, ela só ocorre quando você consegue ter uma mudança no seu estado de espírito. Então, por exemplo, eu vou mentorar uma pessoa sobre marketing digital. É claro que eu tenho que saber sobre marketing digital, isso é importante, mas se eu só estiver passando informação para a pessoa, mas eu não conseguir apertar o botão psicológico ali na pessoa, ela não vai tomar uma atitude Sim. para fazer o que é melhor para ela mesma. Então, é por causa disso. E você acredita que ter o Tony como referência do evento que você foi ano passado e agora para esse evento novo trouxe inovações práticas para dentro do seu negócio? E se sim, dá alguns exemplos. Trouxe várias, na verdade. Por exemplo, primeiro que ele tem um mastermind que tem 500 pessoas. Na época que eu fui lá, a Craft devia ter alguma coisa em torno de 150, 160 talvez. Hoje a gente está perto de 230. Então eu pensei isso, como que eu crio um mastermind que vai crescendo muito e que mesmo assim mantém as pessoas engajadas, mantém a qualidade. E eu percebi que o modelo dele não daria para eu replicar.
Porque o que eu vendo é proximidade com o cliente. Lá você não tem proximidade com ele, porque é muita gente, 500 pessoas. Não tem como ter proximidade com ele. Mas ele faz outras coisas que geram valor para a pessoa, mesmo que ele não esteja próximo. Então ele tem uma série de eventos que as pessoas vão se encontrando praticamente todo mês. E ele toma conta de várias áreas da vida da pessoa. Então tem um de business, um de relacionamentos, um de liderança, que é basicamente uma ideia assim: você me dá todo o seu dinheiro e eu resolvo todos os seus problemas. Né? Todo o seu dinheiro que você está disposto a investir naquela área. E eu pensei em fazer isso na Craft. Então, além dos eventos que a gente faz, que são eventos onde a gente trata mais questões macro, estratégicas, eu decidi criar eventos de implementação. Então, a gente fez eventos de implementação de lançamento pago, time comercial, liderança, tráfego pago, inteligência artificial. Então, são coisas que as pessoas precisam, né? Estava fora daquele evento. Então, essa foi uma inspiração direta. A outra foi um conceito, que é: se apaixone mais pelos seus clientes do que pelo seu produto. Então, em vez de eu ficar pensando, que meu produto é muito bom e não sei o quê, eu fiquei mais preocupado em fazer pelo meu cliente. Então, o que eu posso fazer a mais pelo meu cliente que a gente não está fazendo? O que é possível fazer a mais para que ele tenha mais resultado, para que ele encontre aquilo que ele veio buscar? E através desses eventos eu acredito que isso aconteceu. A outra coisa é você sempre contratar uma pessoa que seja melhor do que você em alguma coisa. Então, a gente ter trazido você, que era melhor do que eu em várias coisas, mudou a empresa de patamar também. Então, trazer pessoas melhores, mas não só trazer a pessoa, mas também dar espaço para essa pessoa. Dar autonomia e, ao mesmo tempo, você usar a alavancagem, que é você dar autonomia, mas você está ajudando a pessoa. Né? Você dá autonomia, mas você está direcionando a pessoa. Então, acredito que isso também. E ele deu alguns exemplos que muitas vezes a percepção de valor é uma coisa muito subjetiva. Aí ele conta a história do iMac, sabe aqueles computadores da Apple, mais antigos, que era tipo parecia uma caixinha assim, que era meio triangular, mas meio ovulada. E aí eles, quando a Apple estava à beira da falência, eles lançaram esse iMac e eles lançaram em 6 cores. Então, por exemplo, o computador era aquela coisa bege, meio chata assim, né? Cara de escritório. E aí ele lançou, e aí ele falou que uma amiga dele, na época, uma prima, ligou pra ele e falou: meu, finalmente eu vou entrar nesse negócio de computador, tal, achei um computador muito bom. Aí ele perguntou pra ela: mas qual que é o computador? Aí ela falou: é um rosa. Ou seja, então, às vezes você pode fazer alguma coisa ali que custaria muito pouco. Então, assim, claro, teve um design inovador, se eu não me engano, foi a primeira coisa que o Johnny Ive fez, que é o segundo grande designer da Apple ali, né, da segunda geração, de quando o Steve Jobs volta. Mas, claro que o design foi sensacional. Mas, assim, é isso. Não era um grande custo, não teve que fazer uma grande pesquisa e desenvolvimento. Foi um designer muito legal, muito foda. E eles terem se feito essa pergunta: meu, e se a Apple fosse mais divertida? E se a Apple fosse mais legal? E aí aquilo salvou uma empresa multibilionária e tal. Então eu fiquei pensando isso, sabe? Quais são os detalhes que a gente pode mudar? Então, por exemplo, lá na Craft, e se a gente fizesse o check-in para o nosso cliente antes? E se o nosso departamento de suporte, em vez de ser um departamento de suporte que está só reagindo passivamente, fosse um departamento de concierge, que tentasse se antecipar às necessidades do cliente? Os detalhes do crachás, as cores diferentes para separar as pessoas ali, elas Isso. saberem quem era, quanto tempo aquela pessoa tá ali, né? Isso, tô aprendendo no Mastermind do Tony Robbins, como é muita gente, né? Eu entrei lá no primeiro ano, aí quando você tá no primeiro ano, você tem que entrar depois das pessoas que estão há mais tempo. Então abre a sala, aí entra todas as pessoas que estão há vários anos, né? E aí depois entra uma galera que entrou no primeiro ano. Então a galera que tá no primeiro ano senta sempre super atrás e tal. Sim. Então, eu não cheguei a fazer isso,
não quis mudar esse comportamento assim. Eu não quis tratar uma pessoa melhor que a outra, tanto necessariamente, mas o fato de ter pessoas que estão há muitos anos, as pessoas que estão há um ano, tentam se conectar com essas que estão há muitos anos e perguntar como que é o melhor jeito de aproveitar. E acredito que isso dá um caminho e um senso de comunidade maior. E elas acolhem também, né? Então elas conseguem ver ali quem tá no primeiro ano, tipo, Sim, talvez a sim. pessoa esteja no primeiro encontro dela, ainda tá Tá meio meio perdida, retraída, é. perdida, tem como acolher. Mesma coisa com os convidados, né? Também saber quem são as pessoas que estão ali convidadas e que também podem estar precisando de um acolhimento para encontrar ali a comunidade que quer fazer parte, né? Os detalhes Exato. que fazem diferença. E também esse pensamento de longo prazo. Eu sempre tive. Mas quando você está trabalhando com longo prazo, o seu maior marketing sempre vai ser o próprio produto. Então, é uma coisa que ele também, uma ideia que ele defende bastante. E o que você sentiu de diferença do evento do ano passado para o evento desse ano? Não tem muita diferença, é igual, assim. O que é bom, na verdade. Eu acredito que se acontecer alguma melhora, eu não percebi, mas também se teve alguma piora, eu também não percebi. Porque o negócio é muito baseado em duas coisas só. Que é o conteúdo e a energia dele. Então, em termos de estrutura, assim, é tudo bem simples, assim, pelo preço que é, né? Qual que é o valor? Acho que eu paguei $7.000. Então, um negócio que é caro, assim, você espera uma experiência mais premium. E não, é bem bagaceiro, assim. Bem tosco. Mas é isso, então também percebi isso, que é isso, ele só tá focado em duas coisas. O conteúdo ser bom e ele mexer com a sua energia de uma maneira que você mude a sua vida, mude o seu comportamento e tal. Então é tudo, tirando as intervenções que ele faz com as pessoas, que aí pode ser diferente, pode ter uma coisa ali que acontece que mexe muito com você, porque você se identifica de alguma maneira com aquilo. Mas tirando isso, as histórias são as mesmas, é tudo muito parecido. E quais foram os maiores aprendizados que você trouxe dessa vez desse evento? E aí foi uma coisa que eu achei muito legal sobre masculinidade, que ser homem não é você agradar as pessoas que estão que são ali ou dependentes de você, ou que estão à sua volta, ou que estão sob a sua liderança, mas sim fazer o que é melhor para elas, e que muitas vezes a pessoa não enxerga daquele jeito, né? Mas o papel masculino assim é esse, eu achei legal ele falar isso, né? Que o seu papel ali nessa situação é você pensar primeiro na outra pessoa, dentro da sua capacidade, da sua alimentação, né? O que você acredita que é melhor para ela e você agir de acordo com aquilo que você acredita que é melhor para ela. Então isso tem muito em relações de pai e filho, né? Então, sei lá, por exemplo, a minha filha, ela odeia passar fio dental no dente, com todas as forças dela. E a gente tá nessa batalha lá em casa de, né, fazer o que é melhor para ela, tal. E muitas pessoas às vezes deixa para lá, sabe? Fala assim: "Ah, não, depois Quando ela for grande, ela passa o fio esses dental. dentes vão cair mesmo, foda-se, né?" E não, eu penso já que é uma coisa que ela tem que fazer parte da vida dela, tipo, passar fio dental todo dia, por exemplo. Eu não, tipo, quando eu era criança eu não tinha isso. Meus pais não falaram isso. Assim, acredito que meus pais fizeram o máximo que eles podiam, como todos os pais fazem. Mas, sei lá, isso, por exemplo, essa pequena coisinha não era uma. Porque, por exemplo, é isso. Então, eu acordo todo dia e escovo o dente. Isso é uma coisa óbvia. Meus pais falavam pra eu escovar o dente e Sim. tal, não sei o quê. Mas, sei lá, passar fio dental não era uma coisa óbvia. Uma coisa que eu descobri depois que eu era adulto, que seria bom. Aí eu passei vários anos tentando adquirir esse hábito, tá? Até que eventualmente eu adquiri, né? Eu quero que minha filha venha com alguns hábitos de fábrica, né? De pequena. Então eu quero que ela, de pequena, se acostume a fazer esporte, a estudar, a ficar entediada, a passar fio dental, né? Então, é isso. Então, você, daquilo ali que você sabe, você tomar a melhor decisão possível. A outra coisa é que
tem uma noite lá que é a noite dos suicidas. Ele fala assim, ó, lá tem acho que 2.500, 3.000 pessoas. Ele fala assim, ó, num grupo desse tamanho aqui, sempre tem alguma coisa em torno de 12 a 15 suicidas, pelo menos. Então, se você é suicida, pode se levantar que a gente vai resolver isso hoje. Aí se levantaram lá umas 20 pessoas e tal. E aí ele vai fazendo as intervenções, né? Ele vai fazendo perguntas para a pessoa, para tirar ela daquele estado emocional e tal. E no final, num grau maior ou menor, a gente tem as mesmas coisas. Porque qual que é o negócio do suicídio? Ele tem uma pergunta primária que é: o que tem de errado comigo? Né? Que muitas pessoas têm alguma variação dessa mesma pergunta. Qual que é o meu problema? O que tem de errado comigo? E elas têm uma distorção, a gente, né, todo mundo, num grau maior ou menor, que você não é adequado, que você não é como você deveria ser, que você não é tão alto, você não é tão forte, você não é tão sarada, você não é tão inteligente, você não tem tanto dinheiro, você alguma coisa que prova que você não é o que você deveria ser. Então, se você não é tão boa quanto você deveria ser, se você não é boa o suficiente, você não merece ser amado. Então, se você não merece ser amado, Você não merece viver. você não merece viver. Então, algumas pessoas chegam nesse nível do suicídio e outras pessoas só desistem de coisas da própria vida. Então, algumas pessoas desistem de estudar, outras desistem de melhorar, de desenvolver o relacionamento com as pessoas que estão ao redor, né? Mas por essa pergunta primária. Então, como que são as intervenções sempre? É sempre tentando fazer a pessoa mudar a pergunta primária. Então, que ele fala assim, que a vida, ela você tem basicamente duas decisões que você toma. No que você vai focar e qual que é o significado que você dá para isso. Então, o que você vai focar vem dessa pergunta primária. Se a sua pergunta primária é o que tem de errado comigo? Qual que é meu problema? O que você vai focar? Você vai focar em coisas muito ruins. E os significados que você vai dar também vão ser ruins. E é isso que determina a sua experiência de vida. Então ele sempre vai apertando botões das pessoas, até que depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas com aquela pessoa, no final a pergunta primária da pessoa muda para alguma coisa do tipo assim: como eu posso fazer para aproveitar ainda mais esse momento? Como que eu posso fazer para estar mais presente? Como eu posso fazer para amar mais? Como que eu posso fazer para servir outra pessoa? E à medida que as pessoas mudam essas perguntas, toda a experiência da vida muda. Muito bom. Então, e eu percebo que eu também tô em algum espectro. Às vezes eu fazia essas perguntas, né? Ah, por que minha vida não dá certo? Né? Entre aspas, assim, por que eu não tô fazendo isso ou aquilo que eu acredito? E isso não tem nada a ver com a situação objetiva. Então ele fala assim, eu tenho um cara que é bilionário e se sente pobre, tem um outro cara que ganha 3 salários e se sente rico. E isso vale para tudo, né? Para o corpo, para as finanças, para o relacionamento. Então, acredito que isso foi importante. E qual que você considera que é a importância das pessoas se colocarem em ambientes assim tão provocadores como esse? Porque você buscou isso ano passado, fez muita diferença para você, você buscou esse ano de novo. E eu acho que essas questões dos ambientes que as pessoas se colocam é muito importante, é uma coisa que você acredita muito. Então, assim, tem gente que não vai poder ter uma condição de ir num evento desse do Tony Robbins, mas o que você acha que ela pode fazer para poder acessar esse nível de energia e questionamentos que vai fazer ela mudar a vida dela? Então, por exemplo, eu também não poderia, né? Até pouco tempo atrás e tal, até alguns anos atrás. Então,
se você realmente acredita que o ambiente determina e é importante, você pode se colocar em contato com esse tipo de coisa de um jeito mais barato, através de livros, ou de graça, através da internet, vídeos no YouTube e tal. Você entrar lá no canal do Tony Robbins, tem, sei lá, 1000 vídeos. A pessoa fala, mas eu não falo inglês. Coloca uma legenda em português, ou então uma pessoa aqui do Brasil, tipo o Jerônimo Temel, por exemplo, é um cara super legal nessa área de desenvolvimento pessoal. Tem a Ana Lisboa. Enfim, tem muita gente bacana fazendo isso. E eu acredito que muitas vezes uma pergunta que você faz para a pessoa, ou que a pessoa tenha repertório para ela fazer para ela mesma, muda a vida da pessoa. A minha irmã, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, ela estava querendo estudar para um concurso. Aí ela vivia uma situação assim de pobreza mesmo e tal. Ela trabalhava numa pizzaria, se eu não me engano. Na época, sei lá, ela ganhava R$ 15 por dia, R$ 20 por dia. Sim, vivia num esquema bem assim de pobreza. E ela estava estudando para concurso. E aí várias vezes que ela estava estudando para concurso, ela ralentava. Então ela estudava um pouco, depois ela parava, estudava um pouco, parava, estudava um pouco, parava. E aí um dia ela falou para mim assim, eu já não vou estudar e tal, porque sei lá o que, deu alguma desculpa assim. Aí eu falei para ela, mas e se você passar no concurso, o que vai acontecer? Ela falou, se eu passar no concurso, eu vou poder, sei lá, não trabalhar de final de semana, eu vou poder comprar as coisas que eu preciso, eu vou poder ter uma vida com mais dignidade, com mais não sei o que, com mais não sei o que. Aí ela falou, esse é meu sonho, ter isso, né? Isso que o concurso vai me proporcionar. Eu falei, então, mas se você não estudar hoje, você está tomando uma decisão de ficar mais longe do seu sonho. E então, se isso é o seu sonho, cada atitude dessa coisa toma te deixa mais longe dele. E aí ela começou a estudar. E aí ela passou, e depois ela passou em outro, não sei o quê. E hoje ela tá super bem. Mas, sei lá, se ela não tivesse, talvez se a gente não tivesse tido essa conversa, ela poderia não ter estudado e, sei lá, ou então ela teria que ter apanhado muito mais da vida até ela fazer alguma coisa. Né? E o que vai mudar no Vinhas de 2026, que é reflexo do WD desse ano, além de não comer açúcar, não comer farinha, tomar eletrólito todos os dias e não comer glúten? Então, essas coisas, né? Por que eu decidi fazer isso? Porque também tudo é uma questão de referência. Sei lá, o Tony Robbins ele deve ter uns 2,30 metros de altura, né? Tudo bem, não quero me comparar com tudo que ele faz e tal. A mão dele acho que deve ser maior que a minha perna, mas assim, ele é um cara de 66 anos. E ele falou alguma coisa assim, ele falou, cara, eu tenho 66 anos, eu vou ficar 90 horas aqui. Se tá difícil pra você assistir, o problema tá nas coisas que você tá decidindo fazer. Porque eu sou um ser humano, você é um ser humano, eu não sou melhor do que você. É uma questão do que você tá decidindo fazer com a sua vida. E na hora que ele falou isso, a minha cabeça tava tipo assim, num assento, assim, sabe? Eu já tinha derretido na cadeira. Porque fazia, sei lá, umas 8 horas que eu tava lá. Eu tava cansado pra caramba e tal. E ele falou assim, se você tem... eu tenho 66 anos, se você tem 56, 46, 36 e você tá mais cansado do que eu, isso não tem muito sentido. Aí eu pensei, nossa, é mesmo? E aí ele falou que tem esses alimentos são inflamatórios e que tudo que é inflamatório te deixa muito cansado e tal, tira a sua energia vital. E que para você fazer grandes mudanças na sua vida, você precisa de energia vital. Então eu pensei na minha filha, na empresa, em coisas que vão demandar minha energia vital, se eu quiser mudar de patamar de novo, que é o que eu quero fazer. Então eu decidi tomar essas atitudes para mudar o meu estado de espírito, a minha energia e poder produzir mais e ser mais útil, né? Porque eu acredito em muito isso, a alegria do homem é se sentir útil, Sim. né? Então,
Acredito que essa é a primeira coisa. Outra coisa é que eu me comprometi a ir em mais eventos como esse, né? Até chamei vocês para irem comigo no PW, fazer online, que é um outro. Tenho 2 meses pra ficar fera no inglês. Vai dar certo. 3 meses, 3 né? meses. 3 meses, dá muito tempo. Colocar energia na questão dos relacionamentos. Então, colocar energia em ser autêntico, né, nos relacionamentos. Por exemplo, relacionamentos entre sócios. Eu sou sócio do Lucas, por exemplo, já faz uns 8, 9 anos. Então, acontecem muitos conflitos, né, em qualquer relação e a tendência é você deixar tudo pra lá, assim, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Só que vai se acumulando e vai criando uma coisa podre, assim. Então, é uma coisa de como que eu posso ser 100% honesto, 100% autêntico, mas não usar isso como uma desculpa pra ser escroto com as pessoas, né? Então, ser autêntico, mas ser empático ao mesmo tempo, né? Então, acredito que isso, assim, no relacionamento meu com a Priscila, que é minha esposa, com a minha filha, com os meus amigos. E, e fazer um esforço para ficar mais consciente sobre o que são essas crenças que eventualmente estão me puxando para baixo e poder cada vez mais reprogramar elas e substituir por crenças que sejam mais encorajadoras, mais engrandecedoras.